Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 405 Comandante de 10 homens. Este grupo de jogadores do nível 45 estava planejando fazer algum nivelamento perto do arquipélago de Chama Brilhante. Nunca esperaram encontrar Ni Yan ali. Seu nome há muito tempo se tornou famoso no Império dos Mortos-Vivos. Numerosas equipes de expedição nível 40 mais foram eliminadas por ele sozinho. Esses jogadores não ousaram continuar com a caçada na época. Chefe, o que fazemos? Um ladrão morto-vivo perguntou ao necromante ao lado dele. Espere, vamos recuar, respondeu o necromante. Dada a velocidade de Ni Yan, não existiria esperança de escapar se ele realmente quisesse persegui-los. O tamanho imenso de Liu Gold quase fez esses jogadores molharem suas calças. Especialmente quando eles se lembraram de vídeos dele transformando multidões de jogadores em nada além de cinzas com suas chamas. Ni Yan ouviu o farfalhar atrás dele e olhou para o grupo de jogadores. Vendo que eles não estavam se aproximando dele, mas, na verdade, recuando lentamente. Como se ele fosse algum tipo de urso. Não lhes deu mais atenção. Ele continuou a seguir a alma de Bennett em um ritmo normal com Liu Gold atrás dele. Ni Yan não se importaria de acabar com esses jogadores se eles tivessem tentado atacá-lo. Mas uma vez que estavam recuando, ele não iria se perder seu tempo tendo o trabalho de persegui-los. Quando o necromante viu Ni Yan ignorá-los, o coração martelando em seu peito finalmente se acalmou e não pôde deixar de se perguntar por que Ni Yan parecia tão relaxado depois de ser descoberto. Ele não se importava com o fato de sua localização vazar. Se isso acontecesse, ele mais uma vez se tornaria alvo de jogadores de todo o Império dos Mortos-Vivos. Depois de pensar por um momento, o necromante concluiu que a confiança de Ni Yan estava em sua habilidade. Um ladrão no ápice era uma existência inimaginavelmente poderosa no submundo. O ambiente escuro apenas aumentava ainda mais suas habilidades de furtividade já excepcionais. Acrescente isso ao fato de que Nirvana Flame era conhecido por possuir vários pergaminhos de transferência desconhecido. Era quase impossível pegá-lo. Observando o recuo de Ni Yan, o necromante soltou um suspiro profundo. Um dia eu poderei ser assim? Ni Yan continuou seguindo a alma de Bennett, encontrando mais e mais jogadores de nível 40 mais pelo caminho. Ele imaginou que provavelmente existia um mapa de nível 40 à frente. Um grupo de cerca de 60 jogadores tentou emboscá-lo, mas foram rapidamente atingidos por um ataque de efeito em área de Liu Gold. Um raio de 30 metros era bastante grande, o suficiente para acomodar 1000 pessoas densamente compactadas. Geralmente era incrivelmente difícil evitar uma magia de efeito em área, sem mencionar que os tempos de lançamento de Liu Gold eram especialmente curtos, então apenas os jogadores mais espertos poderiam sair do caminho a tempo. Por onde passou, Ni Yan deixou um rastro de cadáveres atrás dele. Mesmo que alguns jogadores ocasionalmente passassem por Liu Gold, eram facilmente destruídos pelos 5 vampiros esmagadores. Poucos jogadores eram capazes de suportar seus golpes de martelo. Houve também alguns que tiveram a ideia de testar os seus próprios animais de estimação contra Liu Gold. Porém, sem exceção, eram todos lixo. As notícias de Ni Yan sendo avistado nas margens do mar de lava se espalharam como fogo por todo o Império dos Mortos-Vivos. Aqueles com um cérebro ficaram longe dessas águas barrentas. Aqueles que achavam ter alguma chance foram dizimados. Quanto aos especialistas, nenhum deles agiu. Já que Ni Yan estava agindo de forma descontrolada, provavelmente estava confiante em preservar sua própria vida. Não importa quantas pessoas fossem, seria apenas o mesmo que cutucar a onça com vara curta. Ni Yan destruiu tudo em seu caminho. Ele não havia encontrado um único adversário à altura. Demorou algum tempo, mas finalmente aqueles que o caçavam começaram a se acostumar, não mais se atrevendo a se aproximar a um raio de 60 metros dele, para não ter uma morte por fogo instantânea. Ni Yan de repente sentiu uma mudança peculiar no ar. Ele concentra os seus sentidos e imediatamente detectou várias dúzias de ladrões nas proximidades. A ocultação deles era muito menor do que sua percepção, então nenhum deles escapou de seu radar e nem precisou ativar Eye of Truth para isso. Ele ordenou que os 5 vampiros esmagadores o cercassem, para logo em seguida Liu Gold queimar mais de uma dúzia deles até virarem carvão com suas chamas. Lidar com esses jogadores era tão fácil quanto esmagar formigas. Assim que Ni Yan estava prestes a acabar com o último desses ladrões, ele sentiu uma intenção assassina quase imperceptível. Em um canto distante, um par de olhos observava friamente Ni Yan. Antes de Plant expulsá-lo, Lee estava em terceiro lugar entre todos os ladrões na Fallen Angel, uma posição da qual se orgulhava bastante. Os 2 jogadores acima dele eram talentos raros que até mesmo Plant tinha que mostrar respeito. Indo por essa lógica, pode-se dizer que ele era o mais forte dos ladrões comuns. Quando foi previamente ordenado a ser o guia de Ni Yan, sentiu que era uma tarefa que estava abaixo dele. Ele genuinamente acreditava ser uma das figuras mais altas da Fallen Angel e que o Nirvana Flame não era mais que um peido comparado a ele. Então, naturalmente se sentiu indignado com a ideia de ser o cão-guia de outra pessoa. Ele normalmente era bem comportado na frente dos superiores da Fallen Angel. Mas quando estes não estavam por perto, ele abusava de sua posição para intimidar os outros. Lee subestimou severamente a importância de Nirvana Flame aos olhos de Plant. No entanto, ainda não estava disposto a aceitar sua expulsão da guilda pelo que considerava um erro trivial. Todavia,
Ao mesmo tempo, entendia que, se ousasse divulgar qualquer informação sobre os negócios de Plant com Ni Yan, dado o poderoso passado de Plant, não viveria para ver outro dia. Então, ele colocou toda a culpa em Ni Yan. Lee acreditava que ele só morreu da última vez por causa de seu próprio descuido. Pois nunca esperou que Ni Yan fosse atacá-lo tão de repente, deixando-o sem tempo para reagir. E enquanto Lee tramava sua vingança, Ni Yan de repente se virou na sua direção. Eye of Truth. As pupilas de Ni Yan se tornaram vermelhas como sangue, com um brilho que ameaçava expor completamente Lee. Lee interiormente ofegou. Ele rapidamente ativou o Void Shroud quando sentiu um olhar sobre si por um tempo antes de se afastar. Com seu corpo escondido nas sombras, ele finalmente relaxou a respiração, embora se arrependesse de ter sido forçado a usar um de seus trunfos salvadores. Void Shroud aumentava muito sua capacidade de ocultação e o tornava imune à detecção por 9 segundos. Mas ao custo de debilitar sua velocidade de movimento e perder a habilidade de atacar. Teria que esperar 2 dias para sair do tempo de recarga. Ni Yan ficou um pouco surpreso por não encontrar ninguém, mesmo depois de ativar o Eye of Truth aprimorado. Ele tinha claramente percebido a intenção assassina apenas há um momento atrás. Ni Yan concluiu que a outra parte não era um qualquer. Mal sabia ele que era, na verdade, o ladrão morto-vivo que havia matado há pouco tempo atrás. Ainda assim, mesmo que o inimigo não se revelasse, Ni Yan se sentia confiante o bastante em suas habilidades para reagir a tempo. Então continuou pedindo Liu Gold para acabar com os ladrões restantes nos arredores. Quando o último ladrão caiu, Ni Yan ouviu uma campainha de notificação soar em seu ouvido. Parabéns, soldado, você foi promovido a um comandante de 10 homens. Depois de matar tantos jogadores da facção do mal, Ni Yan finalmente aumentou sua posição militar.